Ela segurou a carta com mãos trêmulas e disse em voz alta o que nenhuma casa daquela rua esperava ouvir. Esta carta diz que você é meu pai biológico. O homem atrás da mesa empalideceu, a pele perdeu o brilho de riqueza e o silêncio encheu a sala como se o tempo tivesse parado. Por que uma folha de papel poderia virar um império do avesso e reabrir feridas enterradas por décadas? Antes de continuarmos, inscreva-se e conte nos comentários de que cidade você está assistindo. Sua participação ajuda a trazer mais histórias como esta. Ela tinha 12 anos, nome simples e olhos que guardavam noites sem remédio e dias de trabalho infantil. Ele tinha uma mansão, carros e seguranças e 100 razões para negar qualquer vínculo. O que começou como uma tentativa de pedir ajuda virou a porta de entrada para um segredo antigo, uma carta escondida entre livros velhos que prometia reencontros, confrontos e uma perícia que mudaria tudo. Na rua onde a menina vivia, o cheiro de comida de casa se misturava ao cheiro de escape dos carros. A calçada era desigual, cheia de pedras e recolhas improvisadas. Ela caminhou com passos curtos, carregando a carta dobrada dentro do avental sujo de farinha, o papel amarelado como lembrança de um passado que alguém tentou esconder. As primeiras portas foram fechadas na cara dela, vozes secas, olhares indiferentes, o som de fechaduras correndo que feriam mais do que palavras. Ela passou por Dona Rosa, a avó que costurava de madrugada, e por Joaquim, o vizinho que sempre dava um pedaço de pão. O mundo parecia grande demais e a única arma que tinha era aquela carta. A cidade brilhava nas vitrines e apagava nas vielas. E a menina decidiu tocar a campainha da mansão que aparecia nas colunas dos jornais por ser casa de um bilionário chamado Rafael Moretti. O portão rangeu como uma voz velha. O jardim tinha grama parada, perfume de flores importadas e pedras que refletiam o sol como se cada brilho fosse notícia. O porteiro avaliou a menina com os olhos de quem viu pobreza antes e não teve pena. A secretária, Beatriz, veio com um sorriso ensaiado e sapatos que não faziam barulho. Ela explicou com a honestidade que aprendera na necessidade, entregou a carta e pediu um gesto de humanidade. O tom da mansão era de porcelana e café caro, o cheiro de madeira encerada e o som abafado de conversas distantes pareciam dizer que ali o tempo corria diferente. A menina falou baixo, com a voz que a mãe ensinara, e ofereceu a única coisa que sabia fazer bem, ajudar e ser sincera. A recepção foi educada e fria, e por alguns segundos nada extraordinário aconteceu. Então a secretária abriu o envelope com dedos que cheiravam a perfume francês, e a sala pareceu perder cor. Ao ver a caligrafia, Rafael parou como quem viu um fantasma que voltara de repente. A fotografia antiga presa na carta mostrava uma mulher jovem, cabelo trançado e sorriso tímido. Um pequeno ventre que dobrava a silhueta e, ao lado, um homem mais magro do que o que estava sentado agora. O detalhe que cortou o ar foi um anel de família que Rafael reconheceu imediatamente, um anel que ele guardava na gaveta da sala por anos, ligado a lembranças que ele tentou sepultar. A menina perguntou, com a ingenuidade que queima, por que esse anel aparece numa carta sobre mim? A reação de Rafael foi um passo para trás. Uma mão levou a testa, os olhos se encheram de uma dúvida que parecia fazer do eu. Silêncio. Ele disse apenas, num sussurro que carregou décadas, eu achei que ela tivesse morrido. Como se pode estar morto aos olhos do mundo e vivo no silêncio de um papel? A pergunta ficou no ar e abriu caminho para uma investigação que ninguém naquele bairro poderia ter previsto. Rafael falava baixo, quase sem respirar, e descreveu a primeira vez que viu aquela mulher chamada Helena. Havia uma mistura de remorso e surpresa nas palavras. Ele chegou a dar ordens para investigar, mas a vida em torno dele tinha uma lógica própria. Interesses, advogados, reputação. A secretária Beatriz tentou acalmar os ânimos, sugeriu café, ligou para o advogado Henrique e pediu que a menina aguardasse numa sala de visitas com tapeçarias silenciosas. Do lado de fora, a avó Dona Rosa sentiu um pressentimento e começou a reunir vizinhos, entre eles Joaquim e a professora Lívia, que sempre se importara com as crianças da rua. A menina permaneceu sentada, o papel dobrado na mão, sentindo o frio do tapete luxuoso sobre as solas gastas do sapato que ela usava como se fossem um uniforme de resistência. O contraste entre o cheiro de almíscar e o cheiro de comida de panela que em sua casa anunciava afeto foi quase palpável. Era como se dois mundos se tocassem por uma página e tentassem descobrir quem pertencia a quem.
As primeiras explicações foram fragmentadas e cheias de lapsos. Rafael disse que naquela época havia um acidente, um funeral às pressas e nomes perdidos em registros. O que parecia uma história simples revelou uma teia onde interesses familiares, um noivado e uma promessa quebrada se cruzavam. Surgiram personagens secundários essenciais para desvendar o que parecia impossível. A mãe da criança, Clara, lembrada por Dona Rosa. O advogado Henrique, que guardava papéis. A jornalista Lívia, que arqueou as sobrancelhas ao ouvir o nome Helena. O médico perito Dr. Samuel, chamado para analisar a carta e o selo. O policial Capitão Moreira, que registrou a ocorrência. Beatriz, que mostrou a fotografia do arquivo da mansão. Joaquim, que afirmou ter visto uma mulher com Helena em dias de chuva. Cada um trouxe pedaços de memória, cheiros, sons e impressões que juntaram um mosaico. O som dos sapatos de Beatriz no corredor, o arrastar de cadeiras, a respiração abafada de Rafael e o farfalhar do papel formaram uma trilha sonora de descoberta. O que deveria ser justificativa transformou-se em convite para investigar, e Rafael, pálido e vacilante, prometeu que faria o que fosse necessário para descobrir a verdade. O passado de Helena precisa ser contado com cuidado, porque nele estão as razões que moldaram o presente. Ela nasceu numa cidade pequena, filha única de lavradores, e desde cedo mostrou jeito para costurar e sonhar com estudos que nunca chegaram. Na juventude, mudou-se para a cidade grande atrás de oportunidades e trabalho. Encontrou empregos em fábricas e depois como costureira em um salão de festas. Tinha um sorriso que abria portas, mas também carregava um medo profundo de expor qualquer erro. Conheceu Rafael numa exposição de moda, onde ele patrocinava um projeto social. Eram mundos distintos que se tocaram por breve tempo. Teve um filho e fez promessas que, por medo de perder status e por pressão familiar, muitos ao redor passaram a interpretar como traição. Quando o acidente aconteceu, os registros foram confusos. Algumas pessoas disseram que Helena desapareceu depois de um embate familiar. Outras afirmavam que ela havia ido embora por vontade própria. A verdade era que Helena tomou uma decisão dolorosa. Para proteger seu filho de ameaças e escândalos, ela se afastou, deixou pistas mínimas e confiou num círculo de poucas pessoas, que por medo e interesses preferiram calar. Esse silêncio gerou décadas de especulação, feridas que não cicatrizavam e um vazio que alimentou perguntas não respondidas. O passado de Rafael também merece atenção, porque nele estão as contradições entre poder e fragilidade. Filho de empresários, herdou fortuna e uma expectativa de manter a imagem intacta. Na juventude foi visto como promissor, trabalhou em universidades, fez doações públicas e construiu uma reputação impecável. No entanto, a pressão por manter alianças sociais e um noivado com uma família influente o empurrou a decisões pragmáticas. Quando Helena surgiu na sua vida, era um sopro de autenticidade em meio a fórmulas. A relação foi breve e intensa. Uma gravidez inesperada e a necessidade de preservar negócios e promessas fizeram com que ele e seus conselheiros escolhessem caminhos distintos. Houve um acidente de carro numa noite chuvosa em que vozes e documentos se misturaram e afirmaram que alguém havia morrido para encerrar o escândalo. Rafael, então, acreditou na versão que lhe trouxeram. Anos depois, com negócios consolidados e a reputação preservada, a carta trouxe a dissonância entre o que ele acreditava e o que podia ser verdade. Essas memórias trouxeram culpa, arrependimento e a possibilidade de redenção, porque há decisões que o dinheiro não repara e que o perdão apenas ajuda a curar. A busca pela verdade começou de forma metódica. Rafael contratou o advogado Henrique para abrir arquivos, localizar documentos e chegar aos cartórios. Henrique, com sua pasta de couro e óculos fundos, foi atrás de registros de nascimentos, registros de óbitos e contratos de época. A jornalista Lívia ofereceu acesso à sua rede de notícias locais e vasculhou jornais velhos, anúncios e manchetes amareladas. O capitão Moreira pediu que toda a evidência fosse catalogada e testemunhas ouvidas oficialmente. Beatriz acompanhou cada passo, recolheu fotos do arquivo pessoal de Rafael e vasculhou caixas no porão da mansão. Enquanto isso, Dona Rosa e Joaquim conversaram com vizinhos, buscaram comprovantes de trabalho de Helena e bateram em portas que pareciam seladas pela vergonha. A investigação tinha o cheiro de livros velhos, o som de carimbos batendo e o toque áspero de papéis amassados. Em uma noite, Lívia encontrou uma série de cartas não entregues escondidas atrás de um painel. Nelas, Helena falava de medo, proteção e da escolha de preservar o filho a qualquer custo. Essas cartas formaram um mapa de pistas que levariam ao reencontro.
Cada descoberta aumentava a tensão, como o sabor metálico da ansiedade na boca antes de um pronunciamento público. O reencontro foi marcado por uma sala pequena, janelas que deixavam entrar um vidro de sol e a presença de pessoas que representavam o mundo exterior. A menina entrou acompanhada de Dona Rosa, Joaquim, a professora Lívia e o advogado Henrique. Rafael estava sentado, com os olhos vermelhos e a mão trêmula no braço da cadeira. A conversa que se seguiu teve 12 trocas diretas, cada uma carregada de pausas e emoções. A menina abriu a fala e disse: "Com licença, eu sou Ana, tenho 12 anos e encontrei essa carta." Rafael respondeu: "Ana, eu não sei o que dizer." Dona Rosa cortou: "Ela é minha neta, eu sei do sofrimento dela." Rafael: "Eu pensei que Helena tivesse partido para sempre, me disseram que houve um acidente." Lívia: "Mas encontramos testemunhas que viram Helena depois daquela data." Henrique: "Há documentos que foram alterados, carimbos inconsistentes." Beatriz: "Eu vi uma fotografia na gaveta que não estava catalogada." Joaquim: "Eu vi Helena com uma bolsa azul, estava chovendo, foi depois do suposto acidente." Ana: "Por que ninguém falou comigo se sou filha dela?" Rafael: "Porque eu vivi com medo das consequências. Seja honesto com seus medos." Ana: "O que você quer dizer com medo, senhor Rafael?" Rafael: "Eu quis proteger a família e minha reputação e tomei decisões ruins." Dona Rosa: "Você sabia que ela deixou relatos pedindo que cuidassem da criança?" Henrique: "Há contratos e testemunhas que podem confirmar manipulação de papéis." Lívia: "Essa manipulação explica por que tantos acreditaram numa versão." Rafael: "Eu estou disposto a fazer a perícia, a comprovar com DNA se for preciso." Ana: "Eu só queria saber se alguém me buscaria se eu precisasse." Rafael: "Eu quero saber também, Ana. Quero saber se ainda há perdão." As trocas tinham ritmo de testemunhos, hesitações, abraços que quase aconteceram e olhos que não mentiam. O clima variou entre reprovação pública e esperança silenciosa. O momento da prova foi técnico e pesado de emoção. Levaram amostras para um laboratório independente, recomendado pela jornalista Lívia e supervisionado pelo Dr. Samuel. O procedimento de coleta foi explicado com clareza. Coleta de suave bucal em 3 pontos, uso de cadeias de custódia, validação por 2 técnicos e comparação de marcadores genéticos com banco de dados seguros. Tudo foi registrado em vídeo e áudio, amostras lacradas e transportadas em recipientes refrigerados. O laudo exigia atenção metódica, extração de DNA, quantificação por espectrofotometria, amplificação por PCR e análise de perfis em eletroferograma. O relatório, assinado por peritos e acompanhado por carimbo oficial, trouxe termos como losse, alelos e compatibilidade genética, explicados em linguagem simples para todos entenderem. A espera pelo resultado foi tensa, o ar parecia denso, o gosto da ansiedade lembrava metal e cada som do relógio parecia ampliar o silêncio. Quando o resultado chegou, trazia palavras que dissolveram anos de dúvida. Compatibilidade genética confirmada a nível que excluía erro. A perícia técnica, com cerca de 300 caracteres no resumo do processo, afirmou que os marcadores analisados indicavam probabilidade de vínculo paterno acima de 99,99%, o que resultou numa comprovação científica. A leitura do laudo provocou prantos, confrontos e abraços contidos. Para alguns, foi verdade que trouxe redenção, para outros, foi a confirmação de uma omissão que custara tempo demais. Os dias que sucederam à confirmação foram cheios de tensão que exigiram decisões morais e públicas. Primeiro houve uma reunião entre Rafael, as lideranças familiares e o advogado Henrique para discutir reparações, pensões e o impacto na imagem pública. A mesa tinha o cheiro de café forte e papéis, e as vozes subiam e baixavam como ondas. Alguns membros da família de Rafael ameaçaram ações para minimizar danos. Outros, como Beatriz, mostraram apoio. Fora dali, a comunidade reagiu de formas diversas: solidariedade, fofocas e pedidos de justiça. A escola da menina organizou um abaixo-assinado para proteger seus direitos. E a jornalista Lívia publicou uma série de reportagens que trouxeram à luz documentos que antes estavam esquecidos.
Em paralelo, o capitão Moreira abriu procedimento para investigar a alteração de documentos antigos. A história virou pauta nacional e a tensão passou a ter também componente público. Em casa, Ana e Dona Rosa enfrentaram visitas indesejadas e pedidos de silêncio, mas também ofertas de ajuda. A decisão de Rafael de assumir responsabilidades foi recebida com ceticismo e alívio, uma mistura que só o tempo poderia decantar. A reconciliação foi lenta e cheia de pequenos testes. Rafael buscou a ajuda de uma terapeuta indicada por Lívia, participou de sessões públicas para esclarecer fatos e assinou um acordo formal de apoio. Ana mostrou resistência natural, lágrimas e perguntas que exigiam honestidade. Em um momento decisivo, Rafael foi até a casa da Rua de Pedras e falou, olhando nos olhos de Ana por 12 minutos, cada frase uma promessa medida. Houve trocas diretas entre eles, silenciosas e carregadas. Ana perguntava sobre memórias, Rafael falava de arrependimentos, Dona Rosa lembrava a intimidade, Beatriz trouxe uma lembrança antiga do primeiro encontro entre Rafael e Helena, Joaquim e Lívia confirmaram datas e documentos. Esse processo não foi só legal, foi emocional, implicou perguntar quem tinha direito ao perdão e como a verdade podia reparar o dano de décadas. A comunidade, que antes sussurrava, agora acompanhava cada passo com expectativa e alguma estranheza. A restituição material começou com o pagamento de dívidas médicas e escolares que pesavam sobre Ana e Dona Rosa. Rafael providenciou cobertura completa de saúde, matrícula em escola com transporte e um pequeno apartamento próximo ao centro para que pudessem acessar serviços. Paralelamente, Rafael e Henrica trabalharam num acordo legal que garantisse pensão e direitos retroativos, sujeitos à validação judicial. A obra mais delicada foi a moral. Como integrar uma menina que cresceu sem pai no universo de um homem rico sem que isso a expusesse mais? Foi criada uma rotina de visitas acompanhadas, atividades compartilhadas e um projeto social em nome de Helena que destinava parte dos recursos para crianças na mesma situação de Ana. A professora Lívia coordenou ações educativas e a jornalista Lívia continuou a acompanhar o caso para garantir transparência e que as promessas se transformassem em prática. O saldo das primeiras semanas foi uma mistura de alívio, desconfiança e esperança. Um mês depois, a rotina já mostrava mudanças concretas. Ana tinha matrícula regular, um calendário com consultas médicas e passeios que antes eram sonhos. Ela encontrava esperança no sorriso de um novo colega de escola que a apresentou ao sabor do suco de laranja fresco, sentiu o gosto da fruta como novidade e o cheiro de tinta nova no uniforme parecia anunciar recomeço. Dona Rosa recebeu apoio do Conselho Municipal e pôde regularizar o pequeno ponto de costura que mantinha para gerar renda. Rafael participava de reuniões com médicos, advogados e psicólogos e ia à casa da Rua de Pedras com frequência, sempre trazendo livros, remédios e um cuidado que aprendera a exibir com humildade. A comunidade local passou a receber doações para melhorar o abrigo comunitário, com Joaquim como figura ativa na coordenação das entregas. A mídia diminuiu o tom sensacionalista e focou em documentar os passos do processo. As pessoas sentiram que algo fora restaurado, ainda que fragmentado, e que o caminho para uma reconciliação de fato exigiria paciência. 3 meses depois, os efeitos já eram mais profundos. O projeto social lançado em nome de Helena atendia dezenas de crianças em oficinas de costura e leitura, coordenado por Lívia e pela assistente social Marcela, nome que passou a aparecer nas reuniões de planejamento. Ana estava integrada à nova escola, fez amizades e participou de uma exposição de desenhos que a deixou orgulhosa. Os cheiros das tintas e o barulho das risadas nas atividades marcaram dias de alegria. Judicialmente, o acordo assinado foi homologado com garantias claras de transferência de recursos e criação de um fundo para a educação. O gabinete do capitão Moreira concluiu que houve manipulação de documentos antigos e encaminhou o relatório para instâncias superiores, gerando processos que visavam responsabilizar aqueles que tentaram alterar a verdade. Rafael assumiu publicamente sua responsabilidade em uma entrevista com a voz embargada e as mãos inquietas sobre a mesa, dizendo que havia falhado e que queria consertar. A comunidade mostrou apoio e críticas, e o debate público discutiu obrigações morais além das legais. O saldo desses meses foi consolidação de ações práticas e início de uma reconstrução que respeitava limites. 6 meses depois, a transformação era visível e rotineira.
Ana participava de aulas de informática na sede do projeto social, aprendia a digitar com os dedos que antes seguravam panos e agora tocavam telas. O apartamento próximo ao centro se tornou um espaço de estudos e visitas, com o cheiro de café sempre presente nas manhãs de preparação de lição de casa. Rafael havia criado um fundo permanente para apoio a jovens em situação de vulnerabilidade, decidiu mudar parte da diretoria de sua fundação para garantir transparência e convidou Lívia e Marcela para serem conselheiras. A relação entre Ana e Rafael era marcada por encontros semanais que incluíam visitas ao parque, leituras noturnas e conversas sobre o futuro. A menina ainda perguntava, às vezes com voz baixa, se ele a via como filha de verdade, e Rafael respondia com atos mais do que palavras. A escola comemorou um projeto de inclusão social que integrava alunos de diferentes origens, e a comunidade celebrou com uma festa na praça onde Dona Rosa trouxe bolos e Joaquim tocou violão. O espaço público que antes era palco de fofocas, agora era cenário de solidariedade. Alguns processos judiciais continuaram, porque a verdade exigia responsabilização formal, mas o clima era de olhar à frente e de transformar dor em políticas públicas. No fim das contas, o que parecia impossível se mostrou parte de uma narrativa humana complexa. A carta que uma menina pobre carregou virou ponte entre mundos que se ignoravam, trouxe à tona a verdade escondida em papéis e causalidades que foram distorcidas por medo e poder. O encontro entre Ana e Rafael não foi encerramento instantâneo de uma dor, foi começo de reparos que envolveram provas, perícias, testemunhos e, sobretudo, vontade de mudar. Se essa história tocou você, inscreva-se para receber mais relatos reais e compartilhe nos comentários o que faria ao encontrar uma prova que muda sua vida. A verdade chegou por uma folha de papel, foi confirmada por ciência e sustentada por coragem coletiva. A verdade encontrou o caminho de volta para casa.